O funcionário romano mais odiado de todos era o publicano, e Mateus era um desses publicanos. Por que os publicanos eram tão odiados? Era porque eles pegavam dinheiro em proveito próprio, enriqueciam à custa do povo. E um judeu que aceitasse esse trabalho de publicano era ainda mais desprezado e considerado traidor. Jesus chamou os primeiros 4 discípulos na praia de Genezaré, e o seguinte foi justamente um publicano, Levi Mateus. Mateus havia escutado os ensinos de Jesus e ele estava ali acostumado com a exclusividade dos rabis e não tinha nem ideia do chamado que ele receberia. Mas um dia ele sentado ali no seu trabalho na alfândega e ele viu Jesus se aproximando. E ele ficou surpreso ao ouvir as palavras: Segue-me. E a Bíblia diz em Lucas 5 que Mateus deixou tudo, levantou e o seguiu. Naquele momento, ele não pensou na lucratividade que ele tinha, ele não teve dúvidas, nem hesitação, trocando aquele lucrativo negócio por pobreza e privação. Para ele não havia dificuldade entre essas escolhas. Era o suficiente estar com Jesus, ouvir-lhe as palavras e unir à sua obra. A mesma coisa aconteceu com os discípulos que foram chamados anteriormente. Pedro e seus companheiros, eles estavam trabalhando para sustentar a família. Eles tinham pessoas que dependiam deles para se alimentar. Mas eles não hesitaram. E eles não se perguntaram como que eu vou viver? Como vou sustentar minha família? Mateus na riqueza, André e Pedro na pobreza. O mesmo chamado, a mesma prova se representou para eles. Todos tiveram que abandonar tudo e seguir Jesus. Eles tiveram que escolher bens temporais ou a companhia de Cristo. E a mesma questão aparece para todos nós. Nenhum homem pode ser bem-sucedido no trabalho de Deus a menos que ponha nele o inteiro coração e considerar tudo como perda para ter o conhecimento de Cristo. O chamado que Jesus fez a Mateus criou entre os publicanos um interesse muito grande. Mateus então fez um banquete na sua casa e ali foram incluídos não só publicanos, mas outras pessoas de reputação duvidosa. E essa festa de Mateus foi oferecida em honra a Jesus. E Jesus aceitou aquela gentileza e ele não hesitou. Jesus sabia que seria motivo de escândalo, mas Jesus não era movido e não se preocupava com questões políticas. Nada disso podia interromper o trabalho dele, influenciar os movimentos. Sabe o que Jesus observava? A sede. A sede pela água da vida que havia nas pessoas, e Jesus comparecia em qualquer local que havia pessoas sedentas da água da vida. E Jesus, ali na casa de Mateus, ele reconheceu a dignidade humana e a sua simpatia e amabilidade. Quando o Espírito Santo foi derramado e 3.000 pessoas converteram num só dia, muitos daqueles que converteram estavam sentados na mesa de publicanos. Vê como que Jesus não faz nada por acaso? Deus não faz nada por acaso. Lá anos antes estava sendo preparado para aquela conversão posterior. E aquele que foi o desprezado publicano, Levi Mateus, tornou-se um dos mais devotados evangelistas. Você também é chamado a escolher as coisas desse mundo ou o trabalho de Deus.